ao Roger, isto, e também a não trocar o nome, não trocar o nome, né? É a Luciana, é isso? Luciara, tá bom. A minha ficha veio virada, né? Carnaval não damos muita importância, né? Luciara, tá certo? Eu já vou pela ficha e a ficha me dibrou, né? Tá bom então. É da Vida Plena, que já já a gente vai conversar. Agradecer aos nossos patrocinadores, sempre conosco aqui na Cultura, para quem já está nos acompanhando aí no Facebook. Agradecer o pessoal aí da Vrag Despachante Documentalista de Trânsito, aqui na Professora André Puente 230, o Agibank na Rua Júlio de Castilhos 1231, aqui bem pertinho também da Rádio Cultura. Clínica Alinhar Fisioterapia e Estúdio de Pilates, na Rua Júlio de Castilhos 949. Reverendo Silveira, General Câmara 980, atendimento diário, das 8h30 até as 19 horas. Dutra Despachante na Professora André Puente, aqui em frente à Rádio Cultura. Casa Agrícola na Rua Júlio de Castilhos 1133, também, aqui ao lado da Rádio Cultura. Laboratório Graça e Betim, na General Osório 1120 e na Rua Fernando Ferrari 1315. Supermercado Vergara, General Câmara 1242, Jacques Oliveira Imóveis, na Rua Júlia Castilhos 1502, Companhia do Óculos no Calçadão, Lentes e Armações em 10 vezes, Nilson Moto Pés, na Rua Oswaldo Aranha 195, Móveis de Casa, com certeza o menor preço, General Câmara 1418, Funerária Ângelos Pax, na Rua Júlia Castilhos 1275, Mercado Huber, Rua Professora Neuza Paz do Amaral 219, bairro Fonseca. Ótica Xelim, na Rua André Puente 178, ao lado da Eletrônica Braga. Clínica Santo Antônio Ambulatorial General Câmara 1809. Era Energia Solar, na Osório 482. As empresas que estão conosco aqui na Cultura 1030. Começamos aí com... Teria que ser pela ordem, primeiro, as mulheres, né? Mas vamos começar com o Roger, né? Chegasse a ver aquela peça teatral, primeiras damas, né? Primeiras mulheres, né? Do Jorge da Borracharia. Teve por Canguçu também, bem legal, né, Roger? Sim, sim. Bom dia, Geraldo, bom dia, comunidade de Canguçu. Eu ouvi falar, mas não vi, não tive o prazer de ver a peça. Não, muito legal. Primeiras mulheres, né? Parece que é uma coisa assim, né? Sim, As sim. informações, tudo era no Jorge da Borracharia, né? Mas muito legal, apresentado aqui em Canguçu, gostei demais. O cara é sensacional. Acabou se desfazendo o grupo, uns foram para a TV, os outros acabou se desfazendo o grupo. Sim, ali, né? sim. Mas ficou o chavão, primeiras mulheres, né? Roger, brincadeiras à parte, pós-carnaval, quarta-feira. Em primeiro lugar, como é que foi de carnaval? Foi tranquilo? Como é que vocês ficaram por Canguçu, passearam, fizeram alguma diferente, aproveitaram a folga, não? Bom dia, fomos a São Lourenço, né? Demos uma ida a São Lourenço ali, foi tranquilo, né? Sempre bastante lotada lá a praia, como sempre, né? Pois Mas é. a gente gosta de dar uma ida até São Lourenço ali, que é bem agradável, né? Pois é, que a expectativa era de muita gente. A chuva atrapalhou um pouco ou não? Pelo que a gente viu, ontem a gente se deslocou, retornando a Canguçu, parece que deu uma atrapalhada no carnaval na rua ali, né? Nos 2 últimos dias, né? Mas também é necessária a chuva, né? Tava precisando, tava um calor muito grande, né? Muito abafado, né? A gente até se sentindo ruim alguns dias. Muito bem. Roger, fala um pouquinho da clínica, a gente esteve lá na abertura, na inauguração, na corrida, sempre na corrida, né? Não deu nem tempo para ir no carnaval também, né? Como é que está a clínica ali na Rua General Câmara, em Canguçu, antigo prédio dos Correios, ainda tem como referência, né, em cima, na parte superior aí, como é que está o início lá? Sim, sim. Não, Geraldo, mas eu vi que tu andou nos camping aí, hein? Eu vi tu postando foto, hein? Te refrescando. Segunda-feira à tarde, eu dei uma fugidinha, né? Mas muito bom, muito bom. Não, tem que ser, né? Não dá para aguentar aquele calorão. Ah. Mas a gente já agradece também a presença da Rádio Cultura lá, né? Na nossa inauguração, dia 31 de janeiro. Então faz aproximadamente aí 15 dias. Já faz 15 dias, hein? 15 dias.
a gente vem naquele contexto que era o nosso propósito, né, da abertura da clínica. A gente elaborou essa ideia, eu e a minha esposa. Eu, como eu sempre falei, né, trabalhei aqui na Secretaria de Saúde Canguçu, muito tempo na Secretaria de Saúde em Pelotas. Então, a gente já vinha de um contexto, né, de trabalho na área da saúde. E a gente vendo essas necessidades, eu vou ter que voltar a falar aqui como começou, né, lá em janeiro do ano passado, né, com o nascimento da nossa filha, né, que está com 1 ano hoje. E ficou na UTI um tempo, e depois a gente foi vendo alguns atrasos de desenvolvimento, foi investigando, e viu que ela tinha uma síndrome rara, né, que é a Cri-du-Chat, que é uma deleção parcial do cromossomo 5. Então, foi uma jornada que a gente veio até montar uma equipe de tratamento bem efetiva para ela. E eu, pelo meu trabalho na saúde, a gente vê que, às vezes, as pessoas ficam nesse vai e vem, nessa procura, né, encontram as dificuldades no caminho até achar um excelente tratamento. E aí eu resolvi tirar uma licença, né? Eu estava na coordenação de um serviço de saúde lá no município de Pelotas, mas com o nascimento da Isabela, eu disse, eu preciso acompanhar ela mais de perto, preciso acompanhar esses primeiros momentos dela, né? Porque essa síndrome ela causa vários atrasos de desenvolvimento, né? Então, eu digo, não, eu preciso acompanhar ela mais de perto, e eu tinha direito a tirar uma licença de interesse. Fui lá e tirei a minha licença, e veio o contexto, né, eu e a Luciara conversando, e disse, acho que está na hora, né, a Luciara também da área da saúde, né, psicóloga, da gente enfrentar esse desafio, né, construir essa clínica, né, com um objetivo bem claro de trazer a família para esse contexto, né, da gente mostrar o que a gente passou, eu que tive do lado tanto como trabalhador de saúde, né, vendo as necessidades, como também pai da Isabela, né, daquele tempo que ela ficou na UTI, da conversa com os outros familiares, das outras pessoas que estavam internadas, a gente vendo todo esse contexto, aí a gente viu a necessidade da clínica. A Isabela também, a gente viu em alguns momentos que as práticas integrativas complementares, né, fizeram a diferença na vida, no desenvolvimento dela. A gente viu isso. O próprio Sistema Único de Saúde reconhece as práticas integrativas complementares. Lá em 2006 foi lançada a Política Nacional das Práticas Integrativas Complementares. E a gente viu essa necessidade, né, claro, a gente viu a medicina convencional atuando, foi de suma importância para o desenvolvimento dela, mas quando a gente levou também para o lado das práticas integrativas ali, a gente viu que ela se desenvolvia mais, né, que ela alcançava um desenvolvimento maior. Então, a gente trouxe isso para a clínica, né, esse contexto, desse olhar, não só da medicina convencional, como da medicina integrativa. E é isso, a clínica está lá, né? A gente quer passar, né, Luciara, o nosso conhecimento, o meu conhecimento de quase 15 anos aí na saúde, de acolhimento das pessoas. Esse foi sempre o meu objetivo quando eu trabalhei da saúde, ouvir as pessoas, poder largar elas com um norte, né, bem esclarecido, porque a gente que tem um pouco de conhecimento, a gente passa algumas dificuldades até entrar no eixo ali, o tratamento, até ver que está dando certo. E a gente quer isso, levar esse meu conhecimento, levar o trabalho da Luciara, né, chegar mais perto das famílias, poder esclarecer melhor, né, como é que se busca um tratamento, as dificuldades, a demora do tratamento, toda essa ênfase aí. A gente está lá à disposição para conversar, está lá, como tu falou, ali na General Câmara 1221, né? A gente está para conversar com as famílias, instruir, passar um pouco da nossa história, da nossa vivência para essas pessoas que também precisam, né? É isso
Esse é o nosso contexto principal da clínica. Muito bem. Luciara, não vou errar agora o nome, né? Vou chegar bem mais perto do microfone para a gente poder captar bem. Em primeiro lugar, bom dia, satisfação ter aqui conosco. Bom dia aos ouvintes que nos acompanham nesta manhã de hoje. Exato. Luciara, pela explanação que o Roger fez ali, vocês hoje estão com a clínica aqui em Canguçu, para quando, pelo que eu pude observar, parece que para a família, quando se encontra em uma situação que não se espera ou coisa parecida, também precisa de ajuda. A clínica entra também nesse sentido de dar um norte, como diz o Roger, para essas pessoas, estar ao lado delas e orientar elas como lidar com a situação, seria mais ou menos isso também? Com certeza. Bom, como o Roger trouxe aí um pouquinho da nossa história, nós tivemos, né, o privilégio da gente ter algum conhecimento, né? Ou seja, nós dois já éramos da área da saúde, a gente não era leigo em nada do que estava sendo trazido para nós, porém, lidar com o diagnóstico, especialmente o diagnóstico de um filho, é algo bastante delicado, né? E traz as suas dificuldades. Num primeiro momento, vai ser bastante desafiador para a família lidar com esse novo contexto. A gente costuma dizer assim, né, que tem algumas fases quando o diagnóstico chega. Então, a gente passa aí pela fase, a maioria das famílias vai passar pela fase até chegar, né, numa aceitação, vai passar pelo luto, né, o luto daquele bebê idealizado, daquele filho com todas as expectativas, né, de uma gestação. Ou seja, quando alguém vai ter um bebê, a gente não pensa nas situações que podem vir, tu pensa só nas coisas positivas que vão acontecer, que aquela criança vai se desenvolver da forma que se espera, enfim. E hoje em dia a gente percebe muitos diagnósticos chegando, né, de forma bastante precoce, né, na primeira infância. A gente tem as síndromes, né? A Isabela está numa estatística aí um pouco mais rara, né? A Cris do Chat é uma síndrome bastante rara. Uma criança a cada 50 mil nascidos, ou seja, não é muito comum, né? Mas nós temos aí a síndrome de Down. Nós temos vários transtornos infantis, né? Temos aí o espectro autista, temos TDAH, que hoje em dia é um número também bastante grande de crianças que têm esse diagnóstico já bem cedo. E quanto mais cedo, melhor. Por quê? Porque a gente consegue intervir, né? A gente consegue intervir e ajudar essa criança a se desenvolver de uma forma melhor. A família vai ter que lidar com isso, como tu estava dizendo ali no princípio. Então, um dos nossos objetivos na clínica é esse acolhimento familiar. Por quê? Porque a família fica totalmente perdida num primeiro momento quando o diagnóstico chega. Ou seja, tu não sabe nem para que lado tu vai, nem por onde tu começa. Aí tu vai num profissional, aí te encaminham para outro, daí tu vai no outro, e aí tu começa essa jornada em busca de auxílio. E nós temos profissionais, sem dúvida, maravilhosos, né? Nós tivemos a grata experiência de encontrar na nossa caminhada pessoas maravilhosas, não só no que se fala no quesito profissional, mas também no quesito ser humano, né, que nos acolheram de uma forma muito legal. Mas a gente, observando o contexto, inserido nesse contexto hoje de uma família atípica, a gente percebe que nem sempre é assim, né? Nem sempre essa família é acolhida, nem sempre essa família é orientada. E para que esta criança esteja bem, o primeiro passo de todos é que esta família esteja bem para dar para ela o suporte que ela precisa. Então, assim, num primeiro momento, a gente precisa estar acolhendo esta família, porque ela vai viver esse primeiro momento do luto, da revolta. Alguns não vão aceitar, vão demorar, né, um pouquinho mais para ter essa resiliência de aceitar aquele momento que estão passando, até que chega, então, a aceitação. E começa a se buscar caminhos para que essa criança venha se desenvolver da melhor forma. Dentre esses caminhos, né, nós encontramos, além das práticas convencionais que a medicina nos oferece, que são extremamente valiosas, nós também encontramos as práticas integrativas e complementares que pouca gente ainda conhece. Como eu já trabalho também há um bom tempo, sou psicóloga clínica, e antes da psicologia já era terapeuta integrativa, então eu já tinha um conhecimento dentro dessa área. A gente começou, então, a buscar também esses profissionais para acompanhar a nossa filha. E o que a gente percebeu, né? Que essa junção entre a medicina convencional e as terapias integrativas complementares fizeram uma diferença gigante no desenvolvimento dela.
E aí a gente começou, então, a conversar, né? Porque isso a gente sabe que não é, que nem todas as pessoas têm acesso, muitas não têm nem essa informação do quanto isso pode ser benéfico para essa criança e para a família como um todo, né? Porque as práticas integrativas contemplam desde a criança até o vovozinho, né? Que mora lá em casa. Então, a família inteira pode estar se beneficiando, né, desses tratamentos complementares. E aí que a gente, então, teve a ideia de juntar as duas coisas nesta clínica, então, que a gente abriu. Perfeito. Então, vocês estão vivendo uma situação da vida de vocês, com a necessidade que vocês passaram, oferecer que outras pessoas não precisam passar essa mesma dificuldade inicial que vocês mesmos tiveram também. Mais ou menos por aí. Sim, vamos pensar assim, né, que com os serviços que hoje a gente oferece dentro da clínica, a gente está encurtando esse caminho. Ao invés dessa pessoa ir em busca de diversos profissionais, a gente já vai ter uma grande gama de profissionais ali dentro da clínica para oferecer e já um acolhimento para essa família quando ela chega, direcionando o que ela poderia então estar fazendo para que essa criança se desenvolva da melhor forma e para que essa mãe tenha o suporte que ela precisa emocional para lidar com essa demanda, porque vamos ser bem sinceros, né? A família, por si só, se sobrecarrega um pouco, porque são muitas terapias. A nossa filha hoje tem uma rotina muito intensa. Ela tem terapia de segunda a sexta, né? Todos os dias da semana. Então, a gente, inclusive, adaptou os nossos horários de trabalho para que a gente possa estar conseguindo acompanhar ela em tudo que ela faz, né? Mas, então, a rotina é bastante cansativa também para a família. E a mãe, por si só, né? A mãe já se sobrecarrega um pouco. A gente sabe que, por mais presentes que os pais sejam, hoje em dia, a grande maioria dos pais se faz muito presente, né? Mas a mãe tem ainda o papel de cuidadora principal, geralmente, dessa criança. E essa mãe, se ela não tiver com as suas emoções muito, muito ok, ela também não vai conseguir dar o suporte que essa criança precisa, né? Então, a gente trabalha também muito no cuidado com essa família para que essa família consiga atender da melhor forma essa criança. Sim. Isso aqui é o mais importante, que a criança está ali em defesa, né? Ela não precisa de um suporte, precisa de alguém que esteja ali no lado com orientação, né? Com certeza. Isso. Muito bem. Além dessa situação de necessidade da família por situações inesperadas, como você mesmo disse, como falou ali, o atendimento não é só nessa linha, o atendimento é em geral para outras pessoas também, né? Sim, sim. E o que as pessoas podem buscar, digamos, aquele particular, assim, que não tem um problema mais, digamos assim, inesperado, digamos, que aconteceu, como você mesmo diz, fora daquela expectativa que as pessoas têm. O que podem buscar lá na clínica? Bom, hoje na clínica nós temos algumas especialidades, né, e estamos também ainda em busca de mais alguns profissionais. Hoje nós temos psicólogas que atendem na clínica, né, tanto adulto quanto criança. Temos psicopedagoga, temos neuropsicopedagoga, temos nutricionista, temos psiquiatra clínico, temos também psiquiatra da infância e juventude, algo que é bastante difícil, né, da gente conseguir, que tem uma demanda grande, justamente por esse aumento de diagnósticos, né, que tem chego já na primeira infância. Temos médico da família. Temos reikiana, que é uma pessoa, então, que trabalha com reiki, que é uma terapia integrativa complementar. Temos facilitadora de barras de Axis, que também é uma terapia integrativa complementar. E temos consteladora sistêmica, que também é uma terapia integrativa e complementar. Hoje seriam esses os profissionais que já estão atendendo conosco, tá? Estamos aí fechando com outros profissionais que em breve irão se juntar a nós. Mas, nesse primeiro momento, são esses profissionais que já estão atuando na clínica. Perfeito. Você falou aí da primeira infância. A gente vê hoje um grande número, né, de, podemos dizer, crianças lá com 10, 11, 12 anos, né, que são consideradas uma idade bem complicada, principalmente para a família e para os pais, que estão necessitando de apoio de psicólogos, até mesmo psiquiatras, né? Isso é uma mudança no comportamento da sociedade ou isso sempre existiu e agora que está se dando atenção? Olha, eu acho que um pouquinho das duas coisas, né? Eu acho que sempre existiu, porém não era olhado. Isso. Vamos pensar na nossa infância e na nossa adolescência, né? Todos nós tivemos algum conflito nessa fase de adolescente, porém o que se pensava? É coisa de adolescente, daqui a pouco passa. Chinelo resolve.
Exato, tinha terapia da cinta, né? Da terapia cinta, do chinelo. Né? Uma boa chinelada resolve, Exato. né? Infelizmente pensava-se assim, né? E a gente sabe que não resolve, talvez até piore, né? E hoje se olha para a saúde mental de uma forma mais ampla e já se observa, desde ali da primeira infância, as emoções dessa criança e a forma com a qual ela interage no mundo, e já começa a se perceber, muitas vezes, algumas dificuldades e algumas coisas que precisam melhorar. Então, as famílias estão buscando muito mais cedo, vamos pensar assim, um acompanhamento para essa criança. Tanto psicológico, quanto psiquiátrico, quando se faz necessário, né? Porque a gente vê que, às vezes, alguns transtornos vão precisar de uma medicação. A grande maioria, muitas vezes, a gente vai tratar só com psicoterapia. Mas alguns, em algum momento, talvez a gente precise intervir com medicação, onde a gente vai buscar, então, o auxílio do psiquiatra. Porém, o que a gente vê, né? E aí não só na criança, no adolescente, mas vamos trazer para o adulto também, o momento que a gente vive hoje, na nossa sociedade, a gente tem um adoecimento muito grande, né, das nossas emoções. Então, a gente vive um momento do caos, vamos pensar assim, na saúde mental. A gente vive um momento pós-pandemia. Se tu parar e pensar o adolescente de agora, olha quanto foi cortado dessa adolescência ali com a pandemia, né? O quanto ele não viveu. Para nós, adultos, isso já foi, vamos pensar assim, prejudicial? Sim. Mas para a criança e para o adolescente, muito mais. Ele perdeu uma fase muito importante da vida ali, trancado, isolado dentro de casa, onde ele não podia estar interagindo, onde ele não podia estar com os amigos. E isso, a longo prazo, vai trazer questões para a vida dele, né? Temos a questão das tecnologias, que são maravilhosas, porém a gente precisa usar com moderação. E o adolescente de hoje vive muito mais no mundo virtual do que no mundo real, né? Então, nós teremos aí adultos com dificuldades em relacionamentos. Por quê? Porque a gente se relaciona muito bem via WhatsApp ali, né? Instagram e tudo mais. Mas cara a cara, olho no olho, a gente não consegue interagir tão bem assim. A gente não está aprendendo, né, a fazer isso. Então, a gente percebe que, infelizmente, tende a continuar desta forma, né? Um aumento muito grande em busca por ajuda a lidar com essas emoções e com essas dificuldades que esses adolescentes, essas crianças ainda trarão. A gente também sempre orienta as famílias, né? A gente sabe que hoje em dia não dá para tu dizer para o teu filho, olha, tu não vai ter um celular, porque todo mundo tem, né? Tu não vai poder estar nas redes sociais, porque todo mundo está. Ele vai dizer que ele nem existe no mundo, que ele nem vai ter amigos, enfim. Mas o que a gente precisa fazer, né? Vigiar, controlar, monitorar o tempo de uso. A gente sabe, por exemplo, que para o desenvolvimento infantil é extremamente prejudicial até os 2 anos de idade o uso de telas. O ideal é 0 telas até os 2 anos. Poucas famílias conseguem contemplar o 0 telas, né? Mas o ideal seria. Na adolescência, a gente sabe que eles aumentam bastante também o período de uso das tecnologias e é também natural que eles aumentem, porém, o que a gente orienta, né? Que tenham um horário mais estabelecido, que também esses pais tenham o que a gente chama lá em casa, né, da liberdade vigiada. É óbvio que a criaturinha tem 14, 15 anos, ela vai ter que dar alguma liberdade para ela? Sim, ela precisa. Porém, nós temos também uma adolescente em casa, né, de 14 anos, que tem rede social, como todo mundo, porém eu tenho a senha dela, né? Eu tenho acesso ao Instagram dela. Por quê? Porque eles ainda não têm a maturidade, muitas vezes, para filtrar algumas coisas, né? E a gente sabe que, assim como é maravilhoso, que nos ajuda de múltiplas formas, tem também aí pessoas mal intencionadas por trás daquele perfil, muitas vezes, né? Então, os pais têm que, mais ou menos, tentar monitorar um pouco o uso das telas. Muito bem. Lúcia, então, a sua conversa está tão gostosa, é tão instigante essa conversa. A gente, não sei se posso estar até atrasado nessa, né? A terapia de casais comum, dá para se pensar já numa terapia de família, Sim. Pai, mãe e filhos, né? Justamente para saber dominar essa situação? Com certeza, né? Eu gosto muito de trabalhar com família, já desde o princípio eu atendo casal, atendo mãe e filho, pai e filho, a família como um todo, às vezes vai o casal e o filho. Muitas vezes, onde é que a gente vê mais dificuldades, né? Na primeira infância, ali naquela fase que a criança tem 3, 4 anos, né? Uma fase onde os pais não estão sabendo muito como lidar. Às vezes é uma fase também que a criança começa a manifestar alguns comportamentos que, se a gente for investigar mais a fundo, às vezes tu acha um TDAH, né?
às vezes tu acha traços ali que indica que essa criança pode ser autista. Então, às vezes, esses pais estão meio perdidos. Então, essa é uma fase que as famílias costumam buscar bastante. Uma outra fase que as famílias buscam bastante é no início da adolescência. Por quê? A grande maioria das famílias tem muita dificuldade em lidar com a adolescência dos filhos. E aí isso faz muito sentido se a gente for parar e pensar por quê. Porque a adolescência dos filhos mexe com a nossa adolescência, que não está tão bem resolvida assim, para nenhum de nós. Então, um filho adolescente costuma trazer muitas coisas à tona naquela família ali, né? Então, às vezes, vai mexer com a adolescência da mãe, vai ter um enfrentamento com a mãe. Outras vezes, vai mexer com a adolescência do pai, vai ter um enfrentamento com o pai. O que a gente também percebe, né? Na nossa fase, na minha geração, possivelmente na tua, a gente não tinha muita vez, né? Não tinha muito lugar de fala, vamos pensar assim. Sim. Eu sou o pai, eu sou a mãe, e tu fica quieto porque tu é o filho. Hoje em dia a gente sabe que não é mais assim, né? O filho interage com a gente, com a visita, com todo mundo. E ele tem um lugar de fala, e inclusive é saudável que ele tenha esse lugar de fala. Porém, para muitos pais, para muitas mães, isso vai parecer um enfrentamento. E em alguns momentos vai ter esse enfrentamento, realmente, né? E a gente vai precisar saber manejar isso. Por quê? Eu não posso... esse enfrentamento ele não pode ser desrespeitoso, né? Ou seja, precisa ter um respeito, afinal é um pai e uma mãe ali, então esse adolescente também não vai poder tratar que nem ele trata o coleguinha de aula, né? Ele vai ter que ter um certo respeito, né? Porém, ele precisa ter esse lugar de fala. Por quê? A gente sabe hoje, estudando mais a fundo as questões da adolescência, que o adolescente que não tiver esse enfrentamento dentro de casa, ou seja, que não se posicionar em casa, ele vai ser aquele adulto que não se posiciona em lugar nenhum depois. Ou seja, vai ser aquele adulto que no trabalho todo mundo faz o que quer com ele e ele deixa todo mundo fazer, né? Ele não sabe se impor, ele não sabe se colocar no lugar dele. Então, mesmo aquilo que a gente olha e parece... os pais costumam dizer assim, que fase horrorosa, tomara que passe logo. Ok, a gente sabe que é uma fase mais desafiadora, né, para as famílias. Porém, é uma fase necessária para o desenvolvimento da personalidade daquele adolescente ali. Ali é a formação, né? Sim. Nossa conversa está tão boa, passou tão rápido, já vamos aí para quase 30 minutos. Toda essa dificuldade, como a gente mesmo falou, há tempos atrás existia, mas ela não tinha uma atenção. Hoje ela existe e tem atenção. Mas também a vida mudou. As coisas aconteceram muito rápidas. Chegaram para os adolescentes, isso vai acontecer sempre, eu fico imaginando o que vai chegar para os próximos adolescentes, né? O que eles já têm hoje. A tecnologia, celular, comunicação, participação, vez, uma série de coisas necessárias, mas parece que chegou muito rápido. Os pais, uma geração que não sabe como lidar com o que os jovens hoje têm. Eu acho que os pais hoje têm que, principalmente os responsáveis, eles têm que se atualizarem muito mais do que propriamente os filhos. Isso é difícil, porque a idade deles é novo para eles também, eles não sabem e acabam os filhos dominando e os pais acabam indo junto, atrás, e isso também incomoda, né? Com certeza, Geraldo, até estava vendo aqui na fala da Luciara, hoje é tudo muito simultâneo, né? No nosso tempo, não tinha essa evolução da conversa com o colega, né? A gente ficava naquela expectativa, hoje não. Hoje é tudo... e a gente também, quando tu fala na terapia de casal, né? Na terapia familiar também, a gente vê essa necessidade, né? Os jovens, eles, né? Os pais estão sobrecarregados na parte dessa evolução tecnológica, na parte do trabalho, então tu já chega cansado, às vezes, né? E aí assim. larga um telefone lá pro filho e às vezes deixa, né? Aquilo fica mais do que o possível ali, como a Luciara falou, até 2 anos seria 0 tela, dos 2 anos aos 5 anos, 1 hora. A gente não consegue, né? Às vezes até para deixar ele quieto lá, a gente usa isso, né? E isso é prejudicial. Esse contexto familiar, a gente está junto, né, Luciara, há 20 anos já. Então, a gente vê essas dificuldades. Hoje, as pessoas muito estressadas, ansiedade. A gente vê a necessidade da conversa, né? Às vezes, um diálogo entre o casal, entre o filho.
isso se torna difícil. A Luciara falou muito bem aqui da parte do enfrentamento. Parece que eles estão nos enfrentando, mas é que eu acho que esse avanço tecnológico do mundo ali que a gente vive, eles têm que estar nesse contexto, né? Eles precisam estar, até para o desenvolvimento deles. E acho que é importante. Eu acho que essa questão, as pessoas estressadas, ansiedade, também casais se separando, parece que aumentou muito esse contexto. Eu acho que às vezes falta a questão do diálogo mesmo, da conversa da família ali dentro de casa, pai, filho, mãe, a gente sentar e conversar. Às vezes botar em pratos limpos, né? Alguma coisa que nem é tão relevante, mas que a gente já está estressado, né? E saindo de alguma fala ali, parece que já vai atingir a gente, né? Eu acho que não é isso, né? A gente precisa de um olhar, a gente precisa acalmar a nossa mente, né? Porque senão as coisas vão virar cada vez mais um caos, né? E o nosso sossego vai ser quebrado, com certeza. E acho que esse trabalho a Luciara quer desenvolver, né, Luciara, na clínica lá, tanto de casal quanto com as famílias. Porque o que a gente percebe, né? Quando a gente vai atender casal, a gente já percebe isso claramente. Qual é o maior problema, geralmente? Comunicação. Quando a gente vai atender família, também, a gente percebe que o grande desafio daquela família é como se comunicar, como conversar, como colocar para o outro aquilo que está me incomodando sem magoar os sentimentos do outro, né? Como eu me posiciono e vou para o meu lugar de esposa ou de mãe, né? Porque muitas vezes as pessoas estão com um papel totalmente invertido naquele núcleo familiar, né? Às vezes é o filho quem toma as decisões da casa, outras vezes a esposa ela é mãe do marido, ela não é esposa. Então a primeira coisa que a gente observa, né, quando a gente vai trabalhar com família, quando todo mundo entra em cena, a gente com um olhar já um pouco mais, vamos pensar assim, criterioso, a gente já observa quem está no lugar de quem naquela cena. E aí a gente já logo percebe que alguém saiu do seu lugar. E aí começa a ter o que a gente chama de desordem, né? Sim. As coisas começam a se bagunçar um pouco. Então, geralmente, o primeiro movimento é que cada um vá voltando para o seu lugar na cena e assumindo o papel que é seu e que lhe cabe. E aí melhorando, então, essa comunicação entre o casal, com a mãe com o filho, com o pai com o filho. E aí as coisas, então, começam a voltar para os eixos. Em algumas vezes também acontece de chegar para mim uma pessoa, geralmente o filho, né? Adolescente, muitas vezes. E aí tu vai ver que aquele filho é quem traz o sintoma, mas que a família inteira está adoecida. Então, a família inteira precisa de ajuda. Aquele filho, vamos pensar assim, foi a pessoa mais sensível naquela casa que trouxe o sintoma de uma forma muito intensa. Mas tu vai olhar o contexto e esse contexto ele é familiar, né? Então aquela família inteira precisa de ajuda. Muito bem. Olha, gostaríamos de conversar muito mais, né? Mas tem muito mais assunto. Como é que quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, quem vai assistir daqui um pouco mais também, pode encontrar vocês? Já foi dado o endereço, telefones, horários, como é que faz aí para marcar, para conversar? Bom, o endereço então é General Câmara 1221, né? Quem quiser nos visitar pessoalmente, ali é o nosso endereço físico, no piso superior. Que tem uma referência embaixo. Embaixo tem Giza Cosméticos. Sim. E aí é no piso superior. Quase em frente ao supermercado Vergara. Ali, isso, né? exatamente. Um pouquinho mais para baixo, em direção ao rodoviária, no outro lado. O nosso WhatsApp, né, para contato ou para agendamento de horários é 999 40 7491. 999 40 7491. Esse é o WhatsApp da clínica, tá? E também podem estar nos achando através das redes sociais, enfim. Mas esse seria as formas de contato para que a gente possa esclarecer alguma dúvida, agendar algum atendimento, enfim. Quem quiser precisar de mais informações, é só estar nos chamando por ali que a gente consegue orientar melhor. Horários de atendimento? Horários de atendimento, das 9 ao meio-dia e da 1h30 às 6h30. 6h30... às 18h30 seria Sim. o horário de fechamento ali da clínica, mas alguns profissionais acabam atendendo um pouco até mais tarde, né? Até pela questão
de demanda desse horário da tardinha, algumas pessoas trabalham, não conseguem outro horário, então alguns profissionais acabam atendendo até um pouco mais tarde. Mas vai da 1h30 até as 16h30, 6h30 da tarde, como o pessoal diz. Né? Isso. Muito bem. Luciara, Luciara, né? Isso. Não errei. E o Roger. Agradecer demais a presença de vocês. Como é bom a gente conversar, um assunto que se estenderia por boa parte desta manhã e nós ainda continuaríamos com o assunto a ser discutido, né? E um assunto interessante, a gente vive, muitas pessoas às vezes vêm no corre-corre do dia a dia, e eu ficava vendo, observando, né, que muitas vezes nós, pais, né, a gente prefere nem questionar aquilo que o filho pede, para a gente meio que se ver livre, né, da situação, e acaba errando nisso, né, permitindo sem nos questionar, mas para a gente dar aquela, porque vem carregado do trabalho, vem cheio de problemas, chega em casa, tu quer dar aquela descansada, e aí vem um filho e pergunta, não, vai filho, faz, né, sem se preocupar muito, a gente acaba pecando, mas por uma consequência de situações também, né, que não deveria, né. É verdade, mas a gente precisa olhar para isso aí. Mas te agradecer então, Geraldo, mais uma vez nos microfones aqui, e com certeza a gente voltaremos. Tá certo então. Sucesso para vocês. Muito obrigada.